O tema de hoje, Construtores do Amanhã, nós construímos esse estudo a partir de 3 textos de Dr. Adolfo Bezerra de Menezes e da obra A Gênese, do senhor Allan Kardec. Mais especificamente, o último capítulo da Gênese. Então, se você quiser aprofundar depois, é só pegar a obra para estudar. Vamos começar. Sim, vamos voltar. Construtoras do Amanhã. Essa menininha é uma americana de 9 anos que se ocupa de fazer casas para moradores de rua, para pessoas sem teto. Essa casa é um projeto dela. Ela realiza esse tipo de ação no bem, essa ação revolucionária. Construtora mesmo, na acepção mais específica da palavra, construtora do amanhã. Então, vamos lá. Vamos começar com este texto. Deixa eu afastar aqui, porque está ruim para eu ler. Bota a tela mais para cá. Pronto. Vamos lá. Esse texto, essa mensagem, foi psicografada por Divaldo Pereira Franco, na reunião do Conselho Federativo Nacional na Federação Espírita Brasileira no ano de 2015. Então, vamos ver o que é que o benfeitor fala. É só um trecho da mensagem. Os ciclos da evolução sucedem-se invariavelmente, obedecendo à planificação superior. O Orbiterra é um sistema vivo. Ele está vinculado a um processo evolutivo. Assim como nós, espíritos, nós estamos em processo evolutivo, nós estamos caminhando e já passamos por várias reencarnações, várias experiências, já estivemos em vários lugares, em países diferentes, inclusive em planetas diferentes. Talvez nós tenhamos iniciado a nossa caminhada espiritual em outro orbe. E, da mesma forma que nós vamos para uma colônia espiritual, conforme a afinidade psíquica, nós estamos vinculados ao orbe Terra por afinidade. Então, vamos refletir um pouco. A Terra ainda é um plano de quê? Cadê o estudo? Eu quero ouvir. Um plano de provas e expiações. Está deixando de ser. Nós já iniciamos a regeneração. Antes de ser um plano de provas e expiações, está lá no Livro dos Espíritos. O que é que existia antes? O que é que era a Terra? Um mundo inferior. Então, veja, nós somos habitantes de um mundo que, antes de ser regeneração, era um mundo, antes de ser de provas e expiações, era um mundo inferior. Essa é a nossa condição. Nós somos os habitantes de um mundo que está deixando de ser de provas e expiações para entrar na regeneração. Então, nós estamos no início de um novo ciclo evolutivo do sistema vivo Terra. Se nós vamos ficar aqui, vai depender se nós estaremos em sintonia psíquica, e quando a gente fala sintonia psíquica, é a sintonia moral com a regeneração. Porque se nós não estivermos, nós iremos para um outro planeta. Ah, mas eu gosto tanto do pessoal daqui. Eu gosto tanto da Praia de Boa Viagem. Eu gosto tanto da minha família. Sim, mas você continua perverso. Você, quando tem o poder, você não pensa na coletividade. Com muita facilidade, comete os crimes do colarinho branco. Então, muito embora você ame muitas pessoas aqui, você não estará em sintonia moral com a regeneração. E para onde eu vou? Vai para outro planeta. Porque a misericórdia do Pai
a todos alcança. Mas eu posso ser expulso da Terra? Sim, posso. Mas não é uma expulsão, é um exílio. Eu irei para um planeta onde eu poderei continuar os meus processos até me modificar. E eu nunca mais vou voltar para a Terra? Volta. É só mudar. É só melhorar. Então, o Dr. Bezerra ele diz, os ciclos da evolução sucedem-se invariavelmente obedecendo à planificação superior. O planeta vai mudar, ele está mudando. E se você não mudar, você não fica aqui. Então, a Terra não vai mudar porque nós vamos mudar, não. A Terra vai mudar. É preciso nos tornarmos conscientes disso. Porque é plano da divindade que a Terra seja, neste momento do seu processo evolutivo, um plano de regeneração. Se eu não acompanho um mundo de regeneração, eu não fico. E é isso que já está acontecendo. Períodos de ascendência evolutiva, caracterizados pelo conhecimento, períodos outros de maturidade para a fixação dos postulados apreendidos. É inevitável que vivamos as crises existenciais, decorrentes da situação moral em que se encontra o nosso planeta. Então, nós estamos hoje vivendo a seguinte situação. Nós estamos nos últimos esgares da maldade. São os últimos esgares. Neste momento, no sistema vivo Terra, existem duas gerações. Existem dois grupos de espíritos, tanto encarnados quanto desencarnados. Porque nós estudamos que a população da Terra, ela não é apenas a população encarnada. A população dos espíritos da Terra também é composta dos espíritos desencarnados. Então, neste momento, nós estamos vivendo, uma palavra que está vindo na minha mente agora, porque é isso mesmo, uma espécie de Armagedon. Existem espíritos organizando-se para que a Terra não mude a sua psicosfera. Encarnados e desencarnados. E existem espíritos colaborando com Jesus, que é o verdadeiro condutor do barco Terra, da nau Terra. Ele é o comandante da Terra. Nós somos a sua tripulação. É Ele quem conduz a Terra. Então, a misericórdia divina está permitindo que irmãos nossos ainda pratiquem os atos de atrocidades que nós estamos vendo tão ostensivos. Então, neste momento, são dois tipos de criaturas humanas. Os da regeneração, já estão aqui, já estão encarnando. Alguns ainda irão reencarnar, ou encarnar, porque são espíritos de outro sistema. Se você estudar uma obra excelente do espírito Manuel Filomeno de Miranda, a psicografia de Divaldo Pereira Franco, chamada Transição Planetária, você vai aprender que espíritos da estrela Alcione estão encarnando. É encarnar, não é reencarnar. Eles nunca estiveram aqui. São espíritos já evoluídos, moralmente. A partir do ano de 2004, eles começaram a encarnar. E eles são seres já, do ponto de vista moral, intelectual, científico, e, sobretudo, moral, porque eu posso ascender intelectualmente e continuar uma fera. Eles irão ajudar na regeneração, encarnados. Então, são dois tipos de humanidade que estão aqui. Basicamente. Nós estamos iniciando a regeneração.
A regeneração, ela iniciou o comecinho, os pródromos dela. Então, o senhor Allan Kardec, na Gênese, último capítulo, assim reflete. É fantástico este último capítulo. Parece que ele estava com uma bola de cristal, que está acontecendo agora. Leia. Porque a gente tem que chegar um momento que a gente tem que cansar dos romances. A gente tem que começar a estudar. Porque os romances são importantes para o começo, assim, para você começar a desenvolver uns conceitos. Mas depois vamos aprofundar. Para ficar assim, feito esse menino, que eu fiquei bestinha agora com ele. Nestes tempos, diz o senhor Allan Kardec. Porém, nestes tempos, que tempos são estes? Esses. Isso que foi escrito no século XIX, quando ele diz, nestes tempos, é agora. Porém, não se trata de uma mudança parcial. Não é um continente que vai mudar, não é um país que vai mudar. De uma renovação limitada a certa região, ou a um povo, a uma raça. Trata-se de um movimento universal, a operar-se no sentido do progresso moral. Este é o momento do progresso moral. A regeneração, ela é marcada não apenas pelo desenvolvimento científico, intelectual, que nós tivemos de forma bem acendrada no século XX, mas ela é marcada por uma moralidade. Seres pacíficos, como o Mário estava dizendo aqui. Seres que se preocupam com o que vão dizer para não ferir nenhum coração. Seres fraternos, que reconhecem seus irmãos em qualquer parte. A regeneração, ela vai se marcar pela capacidade de empatizar, de sentir, de se colocar no lugar do outro. Esse é o ser da regeneração. E Dr. Bezerra de Menezes, em outra mensagem, agora, essa mensagem foi em Los Angeles, no ano de 2010, psicografia de Divaldo Pereira Franco, fonte fidedigna, né? Então, tempo de transição. A sociedade, no entanto, hoje, ela vive um grave momento mediúnico, no qual, de forma inconsciente, dá-se o intercâmbio entre duas esferas da vida, as duas esferas, os encarnados e os desencarnados. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que eles tenham proporcionado. Eu vou explicar isso. Num livro que foi publicado por Divaldo, o ano passado, no mês, eu estava no encontro fraterno com Divaldo quando esse livro foi publicado. Não tem nem um ano. Chama-se Perturbações Espirituais. Neste livro, que fecha a trilogia que começou com Transição Planetária, depois de Transição Planetária, todos do Espírito, Manuel Filomeno de Miranda. Transição Planetária, depois, Amanhecer de uma Nova Era. E o último livro, Perturbações Espirituais. Neste livro, Manuel Filomeno de Miranda explica que espíritos vinculados ao Islã do passado, aspas, o islamismo é paz, é amor, é fraternidade. O profeta Maomé, ele é um preposto de Jesus de Nazaré. Agora, o que nós estamos vendo, essa interpretação violenta, a ponto de uma criatura se transformar num homem-bomba, isso faz parte da perversão, dos desvios da criatura humana.
Então, existem grupos de espíritos que se consideram seguidores de Maomé, ressentidos ainda desde as cruzadas. Desde as cruzadas. E existem também espíritos ressentidos ligados ao judaísmo. Então, nesse livro, Manuel Filomeno de Miranda explica que esses espíritos que não são judeus, não é o judaísmo mesmo, são espíritos que interpretam de forma equivocada, conforme seus ódios, conforme seus maniqueísmos. Eles estão na psicosfera do orbe, promovendo horror e iniquidade. E outros tipos de espíritos também, não só esses dois grupos. Eles sentem que a Terra, eles sabem que a Terra irá passar para a regeneração. E eles não querem abrir mão dos valores da forma que eles acreditam. Eles não entendem um mundo de fraternidade, um mundo sem fronteiras, um mundo onde todos os seres humanos são irmãos. Ainda pensam um mundo de casta, de dominação, de superioridade de um grupo em detrimento do outro. Então, esses são exemplos de grupos de espíritos que estão como que atrapalhando a regeneração. E é muito fácil sintonizar com criaturas assim. Basta que você dê realce ao déspota que ainda existe dentro de você. Ah, mas eu não sou déspota. Basta que você dê espaço ao racista que existe dentro de você. Ao ser preconceituoso, você sintoniza. E você começa a atirar pedras. A rede social hoje está um local fantástico. Como as criaturas estão atirando pedras, tentando convencer umas às outras. E o que é mais grave é que as criaturas nem leem. Elas saem compartilhando o que nem se preocuparam de checar se era verdade. É só porque é uma mensagem que simpatiza com suas ideologias, difamando este ou aquela personagem, ela já compartilha. É uma pedra que se atira. Antes de compartilhar, pense, e se fosse você? Se fosse você que estivesse ali, você gostaria? Então, nós estamos todos sentindo que é como que uma nuvem densa de intolerância, e nós estamos tendo uma investida de intolerância. Perseguindo os nossos irmãos homossexuais, por exemplo. Ontem, antes de dormir, eu fiquei assim, pensando. As criaturas estavam discutindo vários comentários, mas eram vários comentários, que eu nem comecei a ler para não passar mal, porque você nauseia o que as criaturas escrevem. É tanto ódio, é tanto preconceito, é tanta intolerância, que se você mergulhar nisso, você adoece. E muitos estamos adoecendo, não estamos conseguindo ficar serenos, tranquilos, porque estamos todos rolando a tela do Facebook. É o tempo todo, é uma psicose. Isso é grave. A gente entra nessa nuvem. Então, a discussão era se mulheres trans poderiam usar banheiros femininos. Eu que estudo
a questão da transexualidade. No Ministério Público nós temos um grupo de estudos de direitos homoafetivos. Eu ri. Eu ri e lamentei. A ignorância é graça. Muitas mulheres trans já frequentam os banheiros femininos. E você nem sabe. Porque se ela entrar no banheiro masculino, aí é que vai causar uma confusão. Enquanto isso, os políticos estão tirando direitos sociais. Estão minando o SUS, por exemplo. E você está preocupado se um trans vai entrar ou não no banheiro. Enquanto isso, tanta coisa boa para se pensar. Nós devemos nos desvincular dessas correntes de ódio antifraternas. Cortar isso. E procurar ler coisas boas, ver coisas boas, sintonizar com o outro lado, porque se existe uma multidão de espíritos organizados, trabalhando para desarmonizar, existe também o outro lado. Existem os prepostos de Jesus, encarnados e desencarnados. Sintoniza com eles. Ao acordar, e principalmente antes de dormir. E aí, doutor Bezerra diz... Eu já li tudo isso? Ou eu parei? Vamos lá. Eu gostei dessa figura, porque essa figura é exatamente o que está acontecendo com a gente. A gente não está conseguindo acerenar. Quando não é na rede social, liga a televisão, são os programas de televisão expondo atrocidades. Para um pouco, coloca uma música, ouve Bach, por exemplo. Coloca um adágio de Bach e fecha os olhos, começa a ouvir. Que aos poucos você vai se acalmar. E vai sintonizar com os amigos espirituais. Por outro lado, diz Bezerra na mesma mensagem, os nobres promotores do progresso de todos os tempos, todos os tempos passados, também se reencarnam nesta hora para fazer o quê, gente? Acelerar as conquistas, não só da inteligência e da tecnologia de ponta, mas também dos valores morais e espirituais. Ao lado deles, benfeitores de outra dimensão. Olha só. Mensagem de Bezerra de Menezes. Então, ele está dizendo aqui que estão encarnando da Terra espíritos de outras esferas, em extrema renúncia, né? Para estar entre nós. E ele diz na primeira sentença que nobres promotores do progresso de todos os tempos passados, quer dizer, espíritos que nós conhecemos da história da Terra, estão voltando. Vocês querem saber alguns nomes? Clara de Assis. Clara de Assis, que é a benfeitora Joana de Ângeles. Até 2019 estará encarnada. Será psicóloga. Agora você imagine, que menininha, hein? Ela que era Joana de Cusa, né? Sor Juana Inês de la Cruz, maior poetisa do México. Você vai no México, você encontra lá as pegadas dela. Clara de Assis, não preciso falar, né? Sor Juana Angélica, em Salvador, Bahia. Marte da República. E Joana de Ângeles, benfeitora de Divaldo. Nós somos vinculadas a ela, à obra dela. Hoje, especialmente, não estou falando de psicologia, estão notando? Que a gente sempre fala da psicologia espírita. Joana de Ângeles. Francisco de Assis
ele já está na psicosfera da Terra. Ele está trabalhando ativamente pela pacificação da Terra. Não precisa dizer quem ele está inspirando. Como é o nome da pessoa que ele está inspirando diretamente? Francisco. Observe o que é uma pessoa da regeneração. Observe a conduta do Papa Francisco. Veja o que ele está fazendo. O que ele disse dos homossexuais não tem nem um mês. A igreja deve pedir perdão. Isso é Francisco inspirando. Isso é extraordinário. Veja como ele se veste. Veja com quem ele anda. Veja o que ele diz. E reflita se você está sintonizando com alguma dessas ideias ou se as ideias deles estão lhe chocando. Ou se você está ficando feliz com as ideias dele. Francisco de Assis, hoje, trabalha na psicosfera da Terra, mas ele irá encarnar. Aquele mesmo que foi João Evangelista e que foi o sol da Idade Média, reencarnará de novo. E tantos outros que já estão encarnados. E é isso que Dr. Bezerra de Menezes está falando aqui. Então ele diz: ao lado deles, benfeitores de outra dimensão emboscam-se na matéria para se tornarem os grandes líderes e sensibilizarem esses verdugos da sociedade. Você imagine um habitante da estrela Alcione. Manuel Filomeno de Miranda diz no livro Transição Planetária que foi preciso preparar toda uma estrutura para que eles conseguissem encarnar aqui. Porque o perispírito deles é puro, purificado. Então, para eles estarem em corpos densos assim, eles tiveram que se humildar muito. E aí nós estamos sintonizando com quem? Com o ódio, com a intolerância, com a intransigência, com a falta de fraternidade. Nós estamos com a psique na Idade Média, ou com as feras do início da formação da Terra, ou estamos sintonizando com esses seres progressistas. Onde está a nossa mente? Allan Kardec, a Gênese. Para que na Terra sejam felizes os homens, ou seja, para que se implante a regeneração, eu vou explicar o que é a regeneração daqui a pouco. Os homens, é preciso que somente povoem espíritos de que tipo? Bons. Encarnados e desencarnados. Quer dizer que também na psicosfera, na esfera espiritual, esses espíritos, eles serão exilados. Divaldo, o ano passado, não, por ocasião daquele... Eu estou me recuperando de uma gripe, só um minutinho. Daquele atentado no jornal Charlie Hebdo, e os terroristas, eles foram mortos. Ele disse que eles foram imediatamente exilados da Terra. Todas essas criaturas que estão provocando esse horror, elas estão indo já para um planeta que foi preparado para recebê-los. Vocês já devem ter sabido disso, alguém já deve ter dito, que é um planeta muito bonito. Um planeta lindo, assim como a Terra sempre foi linda. Mas não tem nada lá. Não tem smartphone. Não tem Wi-Fi.
Está tudo por fazer. E lá, eles com saudade da terra, eles irão recomeçar e ajudar a humanidade advinda desse orbe. Assim como aconteceu aqui na Terra com os habitantes de Capela, os capelinos, da constelação de Cocheiro. Eles encarnaram aqui. Eles encarnaram, está vendo a expressão? Porque eles eram de Capela. Eles foram exilados numa época em que a Terra ainda estava iniciando o seu processo civilizatório. Os egípcios são capelinos. Muitos já retornaram para a Capela, que fizeram aquelas pirâmides. Muitos já retornaram, não é? E nós, quem somos? Somos capelinos retardatários. Quem somos nós? Então, vamos lá. Então, só estarão aqui na Terra, a partir da implantação da regeneração, quando a regeneração já estiver totalmente implantada, espíritos totalmente bons, é isso? É isso? Não. Espíritos em regeneração, quer dizer, que decidiram não fazer feito a esposa de Ló, olhar para trás, para os velhos vícios, as velhas tendências. Espíritos que decidiram ser bons, mas estão construindo a pureza amorosa ainda. Então, a regeneração, ela não é um mundo feliz ainda. É diferente. Porque o mundo feliz é a próxima virada cósmica da Terra. A regeneração é um momento em que não haverá pessoas egoístas, pessoas orgulhosas, pessoas vaidosas, pessoas preconceituosas. Serão pessoas que estão em processo de superação dessas iniquidades. Mas elas ainda terão que reparar seus desvios da lei. Então, na regeneração ainda haverá certo sofrimento. Sofrimentozinho que diz respeito ao próprio processo de evolução. Mas não horror como nós temos aqui. Não as situações tétricas, terríveis, típicas da inferioridade que nós estamos vendo. Só faltam 10 minutos. Vou cobrar. Havendo chegado o tempo, olha isso aqui, ó. Havendo chegado o tempo, ele escreveu no século XIX. Grande emigração. Veja bem, qual foi o texto que a gente leu antes? Um texto contemporâneo, de 2015, de Bezerra. Agora a gente está num texto do século XIX, de Kardec. É a mesma mensagem, ó. Controle universal dos espíritos, que você falou. Havendo chegado o tempo, grande emigração se verifica dos que habitam a terra. A dos que praticam o mal pelo mal, ainda não tocados pelos sentimentos do bem, os quais, já não sendo dignos do planeta, olha só, o que foi que a gente falou no começo? Não são mais dignos de quem? Da Mãe Terra, de Gaia. Não sendo dignos do planeta transformado, serão excluídos, porque, senão... Por que eles vão ser excluídos? Por que um pobrezinho, meu Deus do céu, de um homem-bomba desse, ele não volta mais? Por causa disso. Porque ocasionariam de novo perturbação e confusão. Mas se houvesse dentro dele um desejo sincero de mudar, e uma luz se acendesse, eles ficavam. Quando você desencarnar, não adianta você maquiar-se, não.
O que você é está revelado no seu tônus espiritual. Vou aproveitar o avião para beber água. Pera um minutinho. O que você é, os seus sentimentos, o seu padrão moral, o que você cultiva dentro do seu ser, está totalmente revelado. Os espíritos não se engana ninguém no mundo espiritual. Os espíritos vão olhar para você, os benfeitores, eles não vão dizer nada, porque eles têm caridade, eles não são igual a gente. Eles vão olhar e vão dizer, dentro deles, pobrezinho, ainda com tantas dificuldades, mas você não brilhará. Se você for uma pessoa rancorosa, você não brilha lá do outro lado. Se você for uma pessoa preconceituosa, as suas luzes não se acendem. Se você for um racista, se você for um fascista, sabe o que é um fascista? Procure saber, porque tem muitos querendo aparecer agora. Se você gostar de ideias fascistas, não adianta. Porque essas ideias fascistas são ideias lá de Alexandre o Grande. São ideias de uma terra de barbárie e não da regeneração. A regeneração é fraternidade, é solidariedade, é cooperação. Tudo em a natureza coopera. A grande lei da natureza é a cooperação, que se traduz em amor. É o amor, desculpe, estão me corrigindo. É o amor que se traduz em cooperação. É o contrário. Não é a competição. A competição, isso aí é remanescência da barbárie. Do ser bélico, beligerante. A lei do mais forte, do olho por olho, dente por dente. A cooperação está em todos os fenômenos da natureza. Tudo em a natureza coopera. Charles Darwin, ele avançou muito em muitas questões. Ele foi muito importante, porque ele trouxe a teoria evolucionista. Mas, nesse aspecto, não é que ele tenha errado, é porque foi o que ele percebeu naquele momento. Mas, com os microscópios de hoje, com a tecnologia de hoje, ele ia perceber não a competição, mas a cooperação. É lindo. Tudo na natureza coopera. Tudo é movido pelo amor. Essas são as ideias da regeneração. Quais são, meus irmãos? Cooperação, fraternidade, tolerância, empatia. Isso é a regeneração. Aí você fique se analisando para ver se você vai pegar um transporte para o outro planeta ou se você vai ficar aqui. A doutrina espírita é uma doutrina inquietante. Quando você supera a fase da fantasia, de querer falar com o espírito, do sobrenatural, e você persiste no estudo, na disciplina e na autoanálise, você vai ficando muito incomodado com você mesmo. Se você frequenta, a gente já falou isso aqui, a gente está sempre falando, se você frequenta a casa espírita há muitos anos e não se sente incomodado com nada na sua forma de ser, tem alguma coisa errada. Porque você não é um ser puro. Você não tem asas ainda. A doutrina espírita, ela mexe com a gente, ela inquieta, porque ela aponta para as nossas matrizes psicológicas. Então, mais adiante na Gênesis, estou terminando, até daqui a pouco. Tá. Havendo chegado o tempo, grande, já li, não foi? Pronto. Já entendemos isso aqui, né? O pessoal que vai...
Então, serão excluídos porque, senão, ocasionariam de novo perturbação e confusão e constituiriam um obstáculo ao progresso. Você imagina uma pessoa que alcança o poder e que desvia milhões dos cofres públicos. Todo o ego dela, a estrutura egótica dela, está centrada no egoísmo. Ela não consegue perceber que ela comete crimes de lesa fraternidade. Esses espíritos não vão ficar aqui. Eles podem passar impunes, como nós estamos vendo alguns irmãos hoje, usando de todos os recursos para não serem alcançados pela lei. Todos. Mas não foge à consciência, não foge à lei de Deus. Terá que reparar. Se não aqui, em outro lugar. E são irmãos nossos. Jesus o ama também, os ama. E nós também fomos assim, talvez nem faz muito tempo, talvez até nós sejamos. E só não tivemos a oportunidade. Porque o poder é a prova mais difícil que a criatura tem. É uma das mais difíceis. Construtores do amanhã, conduzindo já para o final. Quem são os construtores do amanhã? A nova geração, Kardec, marchará, pois, para a realização de todas as ideias humanísticas, humanitárias, compatíveis com o grau de adiantamento a que houver chegado. Que coisa linda, um médico sair do seu país e ir para a África, como esse Médicos Sem Fronteira. Eu acho lindo os Médicos Sem Fronteiras. São seres que estão exemplificando a conduta de fraternidade. Cabendo-lhe fundar a era, os construtores do amanhã, a era do progresso moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces. Então, você vê, por exemplo, crianças muito pequenas, o menino olha para você assim, ele lhe encara, você treme. E ele lhe diz uma frase e lhe enquadra. Moralmente. Você tem visto isso. Crianças com um preparo moral. Geralmente precoces, juntas a essa precocidade de inteligência, porque se for só inteligência não adianta. Junta a inteligência, o sentimento inato do bem. Sentimento de fraternidade, como a menina que se preocupou de fazer uma moradia para os sem-tetos. O que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior. Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores. Kardec fala aqui que a regeneração ela não é feita de espíritos superiores, mas de espíritos em regeneração. Mas dos que, olha o que é um espírito em regeneração, dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias que são essas progressistas. Ele está dizendo fascistas. Está dizendo isso? Progressistas. E aptos a secundar o movimento de regeneração. O amor é a diretriz ética. O amor é a diretriz ética da nova era. E aí eu vou ler pausadamente. Esses dois trechos são de duas mensagens diferentes do Dr. Bezerra. Essa de Los Angeles e essa daqui de 2014. Vou ler pausadamente. Amai quanto puderdes. Amai um grão de areia, que pode refletir uma estrela, ou luar em grande plenilúnio. Servi, porque o serviço é a característica da inteligência, desde os fenômenos mais primários da domesticação até os mais sublimes da integração da criatura
com o Criador. Amai. Os mentores da brasilidade, aqui do Brasil. Neste momento grave, porque também passa nosso país, assim como o planeta, estão vigilantes. Permiti-vos ser. Olha isso, meus irmãos. Permita-se ser por eles inspirados. E sair entoando o hino do otimismo e da esperança. Diluindo a treva, não fixando o medo, nem a sombra, que por momento domina muitas consciências, não divulgando o mal, somente expondo o bem, principalmente no Facebook, para que a vitória não seja postergada. Não há mais nada para dizer. Está tudo aqui. Muita paz, meus irmãos. Que Deus nos abençoe. Que Jesus possa nos envolver em vibração de paz.